Felipe Bastos. Boa noite, Felipe. Tudo bem, meu amigo? Queria que você falasse especialmente sobre a estreia de Fernando Diniz no Vasco, uma estreia com derrota na Argentina, né? 1-0 para o Lanús. Agora, pelo menos eu consegui ver coisas positivas. Em alguns aspectos, o Vasco já apresentou alguma melhora. A gente não sabe se será uma constante, né? E o quanto isso vai permanecer, vai evoluir daqui para frente. Mas o Vasco achei que sofreu um pouco menos defensivamente hoje, ficou mais com a bola, melhorou a saída de trás. Agora, falta muito poder de fogo para esse Vasco, né? A hora que o Vasco consegue estar no campo de ataque, ele é muito inofensivo, não, Felipe? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Xará, boa noite, Mansur, boa noite, pessoal de casa. Realmente, o Vasco hoje, assim, teve algumas coisas do trabalho do Fernando Diniz, né? Mas ainda ele vai ter muito trabalho pela frente, né? Para conseguir implementar aquilo que ele pensa sobre futebol. Hoje a gente já viu um Vasco mais corajoso para sair jogando, né? Com mais qualidade, mais aproximação. Mas realmente quando ele passa do meio do campo, ele perde um pouquinho de ofensividade mesmo, de agressividade, até para atacar o último terço, ter jogadores que ataquem a área, não só o Verratti, né? Não ter só aquela jogada pelo lado esquerdo com o Piton e cruzamento para o Verratti, ter mais variação de jogada. Eu acho que isso faz parte do trabalho do Diniz. Teve mais coragem para jogar? Teve. Mas perdeu novamente. E isso, você conseguir fazer um trabalho dentro... futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro, você faz trabalho pensando no próximo jogo. O próximo jogo do Vasco é Vasco e Fortaleza no sábado. Então já é uma pressão, porque o Vasco já está dentro da zona do rebaixamento. O Diniz volta a São Januário para fazer um grande jogo e para ganhar o jogo. E o Fortaleza está disputando também a Libertadores. Então é um adversário difícil. Então por isso que muitas das vezes no jogo de hoje, ele chamava os jogadores ali do lado do campo para orientar, para fazer aquilo que ele estava pensando para o jogo. Os jogadores assimilaram um pouquinho também, deu para ver. O Vasco conseguiu sair jogando, mas realmente quando passa do meio do campo, falta ainda um pouquinho de clareza, um pouquinho mais de lucidez e agressividade para o Vasco conseguir finalizar mais, para o Vasco conseguir ter mais posse de bola dentro do campo do adversário, ser mais agressivo. Eu acho que faltou um pouquinho para o Vasco no jogo de hoje, mas eu gostei. Gostei da coragem de sair para jogar, mesmo estando agora 8 partidas sem vencer, mesmo estando psicologicamente abalado, né? Porque quando se toma um gol, quando você tá nesse momento de perder, você toma um gol e fala, vamos perder de novo, cara. Esse pensamento, isso acontece. Então os jogadores, eles insistiram e no segundo tempo, realmente ali na volta do intervalo a gente até conversou, né? Parece que o Vasco está pedindo para tomar o gol, porque aconteceram alguns erros ali que eram o que estava acontecendo nas últimas 7 rodadas que o Vasco jogou. Porque muito erro na saída de bola, muito erro para construção, e aí o Vasco botando lá no jogo. E aí vai aumentando o ímpeto da equipe adversária. E aí num gol que para mim tem muita falha do Piton, né, ali na movimentação. Aí ele, não sei o que ele pensou, ele faz um movimento de impedimento. Sair, né? E o Luiz Gustavo acompanhando o atacante que tinha que acompanhar, o Salvio saiu completamente sozinho, faz o cruzamento e aí fica muito difícil de defender a área. Mas eu acho que o Vasco foi assim, não foi um jogo ruim, mas novamente, não é um jogo ruim, como foi contra o Palmeiras, não foi um jogo ruim, mas acaba perdendo o jogo. É isso, a situação do Vasco fica mais difícil, né, em termos de classificação. A próxima fase vai tentar se classificar como o segundo colocado do grupo, né? Hoje tem 2 pontos atrás do Melgar e na última rodada é um confronto direto, dentro de casa, em São Januário. Se o Vasco vencer, ele avança à próxima fase, né, vai jogar o play-off, né, contra um time que vem da Libertadores, para tentar chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mansur, estava conversando um pouquinho ali com o Felipe Bastos, né, a respeito das primeiras impressões do Vasco, do Diniz. É verdade que foi um treino, praticamente, mas algumas mudanças significativas a gente já consegue ver. Pelo menos a mim deu uma impressão de já ter um pouco mais de cara, de time, né? Embora com a bola, depois que o Vasco alcança o campo de ataque, continue bastante inofensivo. Só para a gente completar aqui, você visualizar melhor. Essa é a situação, o Lanús já classificado como primeiro colocado. Vasco e Melgar duelam em São Januário na última rodada para ver quem fica com a segunda vaga para disputar o play-off contra o time que vem da Libertadores, e Puerto Cabello só cumpre tabela.
O Vasco a gente vai mostrar daqui a pouquinho as estatísticas completas para vocês, mas o Vasco já teve um pouco mais da bola, né? Ficou com a bola. Vamos colocar agora então, já para a gente mostrar isso, ilustrar, para eu abrir esse papo aqui com o Mansur. Você vê que o Vasco teve mais bola no pé do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Olha só, são 53% a 47%, um equilíbrio, um pouquinho mais de bola para o Vasco. O Vasco trocou mais passes, 482 a 387, 85% de passes certos contra 80%, né? Uma melhora também nesse quesito em relação ao que vinha sendo feito. 12 a 7 em finalizações para o Lanús, 2 a 2 em finalizações no gol. Na outra página, 1 a 1 em impedimentos, 4 a 3 para o Lanús em escanteios, 14 a 7 em desarmes para o Lanús, 14 a 15 faltas, né? O Vasco cometeu uma falta a mais, um cartão amarelo para o Lanús, 4 amarelos para o Vasco, né? O Vasco ainda teve a expulsão do Hugo Moura, faltando 10 minutos para terminar o jogo ali no tempo regulamentar. Agora também há algo que fica bastante evidente para mim, Mansur, o como o Vasco é frágil fisicamente. O segundo tempo do Vasco, pelo menos para mim, foi terrível, né? Nessa questão. O primeiro tempo eu achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo, animador, mas o segundo o time morre, né? As duas questões que ficaram muito claras, eu acho que essa da questão física e a dificuldade do Vasco, até quando ele conseguia fazer algo que é importante para as equipes treinadas pelo Diniz, que é ultrapassar a primeira pressão do adversário, é ele ter esses mecanismos para transformar esse ataque a um espaço que já está mais aberto e conseguir ser agressivo para se colocar em posição de finalizar. Para você ter uma ideia, o Vasco finalizou no jogo inteiro, como a gente acabou de ver, 7 vezes. No segundo tempo, que ele passou boa parte da segunda etapa perdendo o jogo, o gol saiu com 7 minutos de segundo tempo, ele finalizou 3 vezes. É muito pouco, né? Ainda mais a necessidade que ele já tinha ali de igualar o placar. O Vasco já entrou em campo precisando ganhar e ali tinha a necessidade de tentar reverter a derrota, de evitar a derrota, perdão. Agora, algumas coisas que a gente conseguiu ver, assim, que parecem ser primeiros passos, né? Porque quando você chega ao Diniz, muitas das orientações, dos estímulos dados aos jogadores mudam, né? São diferentes do que outros treinadores praticam. Primeiro, o bom sinal, assim, parecia um time disposto a tentar fazer as coisas que ele pede. A saída de bola, por exemplo, os jogadores muitas vezes ouvem o chute longo, que é algo que o próprio Diniz diz aos jogadores: se você está em dificuldade, pode chutar, mas ele tenta apresentar condições para uma saída por baixo. Algumas vezes aconteceu, outras vezes nem tanto, mas pareceu um time disposto a tentar. Quando o Vasco se colocava no campo de ataque, até usar o campinho aqui que a gente tem, algumas coisas que já aconteciam. Por exemplo, se a jogada acontecia pelo lado esquerdo, você tinha um movimento que o Coutinho encosta, Tietê encosta, você encher, como se chama, a paralela cheia, né? Você concentrar jogadores do lado da bola, o próprio Ryan fazendo esse movimento, eventualmente o Paulo Henrique ficando por aqui para uma eventual inversão de bola. Se acontecia do outro lado, o Nuno atravessava, o Coutinho se aproximava, atravessava o Nuno para vir trocar passe, Tietê, e o Vasco tentando fazer esse tipo de movimentação. Isso é uma das coisas do trabalho do Fernando Diniz. Ele fazia muito isso de paralela cheia, no Fluminense, por exemplo, para ele conseguir virar o jogo e deixar o Arias de mano. E hoje o Vasco não tem esse jogador agressivo para que você preencha a paralela cheia e conseguir virar o jogo pro outro lado e ter um cara agressivo pro drible, do 1 para 1 e que consiga quebrar a linha. E falta isso ao Vasco. No momento do início do trabalho do Diniz do Fluminense, quem ficava do outro lado quase solto foi o Caio Paulista, quando ele transformou em lateral esquerdo. Às vezes ele concentrava do lado direito para inverter do lado esquerdo, tendo um jogador de força por ali. Outra coisa que a gente, em tese, descobriu, entre aspas, hoje, e a gente não sabe se vai se repetir, é que em dado momento foi expulso o Luiz Gustavo e Perdão, não foi expulso o Luiz Gustavo, foi substituído o Luiz Gustavo. E o Hugo Moura veio para cá. O Vasco já estava em desvantagem, tinha entrado o Paulinho para fazer aqui o meio. A gente diz que, entre aspas, é evidente que isso tem muito chão para acontecer. O Hugo Moura é o novo André, né? Entre aspas, não estou comparando os jogadores. Estou só dizendo que esse conceito de usar um volante, melhorando a saída, quando você está em desvantagem no jogo. Ele tentou com o Martinelli também no Fluminense. Em alguns momentos ele tentou com o Martinelli. Aliás, e com o Martinelli, a dificuldade em geral aqui, talvez com o Hugo Moura isso não venha acontecer, a gente vai ter muita coisa para observar, é quando eventualmente o time precisa defender a área, se
aí esse jogador se comportando em geral como um zagueiro, como vai ser a resposta. Mas Posso isso foi um interromper outro sinal. segundo? Por favor. Inclusive, no gol, o Hugo Moura talvez tenha tido uma atitude que não fosse do zagueiro, porque ele sai para dar o combate, depois a gente vai mostrar as imagens para vocês direitinho, é uma tabela, ele sai para dar o combate no jogador que se apresenta, a bola é tocada do lado, a bola ia entrar nas costas dele. Mas ele ainda não era zagueiro ali, né? Ali ele era era volante. Ali Ah, ele não, jogava, já tinha acabado de ele trocar. tá falando na da expulsão, Não. desculpa, Ah, não foi no gol. na Verdade, expulsão. tem razão. Na expulsão e não no gol. Ele sai para dar um combate. Isso, aí e sim. a bola entra exatamente nas costas Não. dele. Ele tenta, é obrigado a fazer a falta. Acho que ele nem teve a intenção de fazer a falta naquele lance, mas o atacante tomou o espaço e ele já tinha o cartão amarelo. São coisas que talvez, como zagueiro ali, né, talvez de manter a linha e não dar aquele E aí, combate que ele deu, é uma provavelmente, coisa que ele vai ter que se acostumar, né? Um treino pra fazer só. essa função. Talvez ele pode. A gente não sabe tudo que foi trabalhado. Talvez ele soubesse que na eventualidade de uma desvantagem ele virasse zagueiro, mas provavelmente comportamento de linha, todas essas questões, o Diniz tenha tido tempo de trabalhar por mais longo que tenha sido o primeiro treino. Isso vai sendo colocado com o tempo. Enfim. Talvez isso não sirva como consolo nesse momento ao torcedor do Vasco. A classificação direta está difícil. Possivelmente uma classificação via playoff, mas o trabalho começou. O que o Vasco tem nesse momento que a gente pode dizer, o jogo indicou um norte. O Vasco vai se movimentar na direção desses comportamentos. O time vai tentar executar cada vez melhor esse tipo de jogo, esse tipo de comportamento. Vamos ver como vai ser. Tem uma coisa que me chamou muita atenção nos números, é o dobro de desarme que o Lanús tem. Isso, com certeza, o Fernando Diniz vai cobrar muito dos jogadores e isso também, obviamente, muda o estímulo, muda o treinador, muda também algumas coisas físicas mesmo, de estímulo, de cobrança, de pós-perda. O Vasco não pode perder o jogo e desarmar menos do que a outra equipe. Logicamente, tem mais posse de bola. Você está com mais posse de bola, chegou ali a 53%, 55% de posse, mas você não pode perder o jogo e não conseguir roubar mais, porque a falta faz parte do jogo. E está quase que empatado o número de falta. Ou seja, a outra equipe foi mais disposta quando não tinha bola. Então o Vasco precisa melhorar isso também. Isso a gente tem dito aqui, no Troca de Passes, rodada após rodada, como o Vasco é passivo sem a bola. O quanto o adversário tem conforto, né, para, se for necessário, estiver ganhando o jogo, trocar passes, deixar o relógio correr e o Vasco não conseguir, não ter força para roubar mesmo, né? A virada que o Vasco sofreu no fim de semana, a quantidade de duelos que o Vasco perdeu no jogo que ele tinha um jogador a mais. Isso é uma das coisas que o Vasco precisa melhorar para ontem. Duelo. O jogo Mas entra a questão física também, né, Felipe? E aí, o físico é fundamental para você conseguir fazer isso, né? E aí, muito dos estímulos precisam mudar. Precisam mudar, principalmente dois jogadores. Não só logicamente, de parte física, de fisiologia e outras coisas, mas com certeza o Diniz, ele já viu isso. Porque uma das coisas do trabalho do Diniz, que foi um grande sucesso no Fluminense, o pós-perda do Fluminense era muito bom. O do Vasco não é. E perde a bola, demora muito tempo para recuperar a posse de bola, demora muito tempo para ter a bola novamente e não é agressivo, não tem transição, não tem jogadores rápidos para fazer transição. E aí, qual é a característica sem bola do Vasco? Tem uma questão que o Diniz já fazia no Fluminense e hoje aparentemente era algo trabalhado, especialmente na saída de tiro de meta do Lanús, e o lance do gol começa assim. O Vasco encaixa a pressão em tiro de meta 1 contra 1 campo inteiro. Quando você encaixa 1 contra 1 campo inteiro, você entrega aos jogadores a quase a obrigação de ganhar os duelos particulares deles. Porque senão o efeito dominó vai pelo campo todo também, se você está 1 contra 1. A bola é lançada, tem uma primeira disputa aérea, o Vasco perde a segunda bola, o duelo imediato por essa segunda bola o Vasco perde e a partir daí sai o passe e aí tem a decisão que surpreendeu do Piton. Até agora não sei se o Piton não viu que o Luiz Gustavo estava atrás dele, achou que era ele o último homem da linha de defesa. Se ele desse um passo à frente, ele colocava o Sálvio em condição de impedimento. Fato é que ele estava muito longe da linha. Ele toma uma decisão, não é só que a decisão dele é diferente do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo marca a linha e o Piton dá o passo à frente. É que eles estão muito distantes para que você tivesse um comportamento de uma linha que fosse sair, né? E a bola era totalmente descoberta. E uma outra coisa no gol também, quem defende a área é o Luiz Gustavo e o PH. O João Vitor também, na disputa, isso é uma das coisas que... Mais uma outra coisa que o Vasco precisa melhorar.
a disputa, beleza, há uma disputa no alto. Perdeu a segunda bola, volta e recompõe a linha. É importante recompor a linha. Ah, beleza, o lance está rápido, o Piton fez um movimento errado, então é o sentimento de urgência. Você precisa voltar e ajudar teu companheiro. Precisa se cobrar mais também. O Vasco se cobra pouco. Não é brigar um com o outro, mas é se cobrar realmente. É sentir que tá ruim o ambiente, tá ruim o jogo, tá ruim pra gente roubar a bola e parece que tá muito passivo o Vasco. Não se cobra, precisa se cobrar dentro do campo. E isso é uma das coisas. Se você perceber o gol, daqui a pouco a gente vai passar, quem defende a área é o Luiz Gustavo, que também está em disputa com o atacante, e o PH, que sai da lateral direita para defender o centro do campo. E o Piton está voltando desesperado para dentro da área para tentar... Ele tinha ficado para trás. Exato, para cobrir o erro, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais de Bastos aqui, inclusive tem vai falar mais de Vasco, que tem aí perguntas aqui de pessoal na hashtag Troca de Passes aqui se manifestando. O Vitão, por exemplo, perguntar por que o Coutinho desesperado para dentro da área para tentar... Ele tinha ficado para trás. Exato, para cobrir o erro, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais de Bastos aqui, inclusive tem vai falar mais de Vasco, que tem aí perguntas aqui de pessoal na hashtag Troca de Passes aqui se manifestando. O Vitão, por exemplo, perguntar por que o Coutinho vai indo buscar a bola junto com o Hugo Moura. Ele pegava a bola, mas não tinha objetividade. Isso é uma característica de times do Diniz também. De o meia vir mais para trás. Eu me lembro de um dos primeiros jogos do Mano no Fluminense, em que tem uma cena ali na beira do campo, não podiam entrar na área, mas já para preparar para encaixar a pressão 1 contra 1. E quanto mais o adversário coloca jogadores ali, mais o Diniz coloca outros para garantir tentar criar uma superioridade e ter essas linhas de passe para poder progredir no campo a partir de passe curto. Então, o torcedor do Vasco vai ver muitas vezes o Coutinho ali. A grande questão é, ele vai ter perna para participar disso e o Vasco vai ver muitas vezes o Coutinho ali. A grande questão é, ele vai ter perna para participar disso e caso o Vasco consiga acelerar o jogo, aparecer numa zona de finalização ou de último passe do outro lado do campo, é uma questão que a gente vai observar com o tempo.